Você já parou para pensar que enquanto um pacote sai de um galpão em Shenzhen, na China, e chega na sua porta aqui no Brasil em menos de 2 semanas, existe uma engrenagem financeira absolutamente colossal girando nos bastidores? Não estou falando de caminhões, navios ou aviões. Estou falando de bilhões de dólares em dívida estruturada, de ativos que se depreciam silenciosamente nos balanços, de despesas de capital que consomem o caixa antes mesmo do lucro aparecer. Estou falando das demonstrações financeiras que as grandes empresas de logística publicam e que quase ninguém sabe ler de verdade. Hoje, eu vou te mostrar o que os analistas de Wall Street e da Faria Lima olham quando querem entender se uma empresa vale o que parece, ou se ela é uma bomba relógio disfarçada de boa pagadora de dividendos. Fica até o final, porque vou revelar a metodologia dos 5 filtros. O setor global de logística movimenta cerca de 12 trilhões de dólares por ano. Isso é mais do que o PIB do Japão e Alemanha somados. Mas atenção, grande faturamento não significa grande lucro. E é exatamente aí que mora o perigo para o investidor desatento. Empresas como UPS, FedEx, DHL, Maersk e no Brasil, players como Sequoia, Vamos e JSL são negócios extremamente intensivos em capital. Significa que, para crescer, essas empresas precisam gastar muito antes de receber. Uma frota, um galpão, um sistema de automação. Tudo isso custa caro, deprecia ao longo do tempo e aparece no balanço de formas que podem enganar quem olha só para o lucro líquido. É por isso que o investidor esperto não começa pelo lucro. Ele começa pelo fluxo de caixa livre e pela estrutura de dívida. Imagine uma empresa que reportou lucro de 500 milhões. O papel dispara na bolsa, os influenciadores celebram, o varejo compra animado. Mas abrindo o balanço, depreciação de 800 milhões, capex de 600 milhões e dívida de 4,2 bilhões. O lucro de 500 milhões é uma ilusão. O caixa real gerado pela empresa, depois de pagar o mínimo necessário para sobreviver, é negativo. Isso é distorção entre lucro e caixa. Esse fenômeno é endêmico no setor, especialmente em fases de expansão. O investidor que não soube distinguir os casos pagou caro. Agora vamos ao coração do conteúdo. Vou te ensinar a olhar para um balanço de empresa de logística da forma como os grandes gestores olham. Ponto 1. A qualidade do EBITDA. São 4 pontos fundamentais. O EBITDA é provavelmente a métrica mais usada no valuation de empresas de logística e também uma das mais mal interpretadas. O EBITDA tenta mostrar a capacidade operacional bruta antes dos efeitos financeiros e contábeis, mas tem um detalhe crucial. Depreciação não é apenas um ajuste contábil. Ela representa o envelhecimento real dos ativos. Uma frota de caminhões que não é renovada vira sucata. Um galpão sem manutenção perde eficiência. Um sistema de TI ultrapassado vira gargalo. Quando você soma de volta a depreciação sem considerar o capex necessário para repor esses ativos, você está superestimando a riqueza da empresa. Por isso, analistas sérios trabalham com o conceito de EBITDA normalizado, ou melhor ainda, com o FCFF, o fluxo de caixa livre para a firma. A fórmula é FCFF é igual a EBITDA menos impostos pagos em caixa menos capex de manutenção menos variação do capital de giro. Se esse número for positivo e crescente ao longo dos anos, você tem uma empresa saudável. Se for negativo ou errático, acenda o sinal amarelo. Ponto 2. A estrutura de dívida e o perfil de vencimentos. Empresas de logística são, por natureza, altamente alavancadas. Dívida faz parte do modelo. Mas existe uma diferença enorme entre dívida inteligente e dívida perigosa. A dívida inteligente tem prazo longo, compatível com a vida útil dos ativos. Se comprou caminhões para 10 anos, o financiamento deve ser longo. Segundo, custo controlado. Em ambiente de juro alto, a diferença de taxas pode ser a fronteira entre lucro e prejuízo. Terceiro, diversificação de fontes. Empresas com acesso a mercado de capitais, debêntures, bonds no exterior, têm mais flexibilidade.
A dívida perigosa tem concentração de vencimentos no curto prazo e pouca diversificação. Procure a tabela de maturidade da dívida no balanço. Se uma fatia grande vence nos próximos 12 meses, pergunte: a empresa tem caixa suficiente? Se não, vai precisar refinanciar. Em que condições? Ponto 3. O ciclo de CAPEX: expansão versus manutenção. O CAPEX se divide em dois tipos completamente diferentes. CAPEX de manutenção: gasto mínimo para manter a operação funcionando. Troca de pneus, upgrade de sistemas. É uma despesa disfarçada de investimento. CAPEX de expansão: o gasto que gera crescimento futuro. Novos centros de distribuição, novas frotas para novos contratos. Olhe para a relação entre depreciação e o CAPEX total. Se o CAPEX é apenas superior à depreciação, a empresa só está mantendo o que tem. Empresas que ficam anos com CAPEX abaixo da depreciação estão se comendo por dentro, vendendo o futuro para parecer lucrativas hoje. Ponto 4. As margens de fluxo de caixa versus operacionais. Uma margem EBITDA de 18% parece boa, mas o caixa livre pode ser de apenas 2%. A diferença vai toda para CAPEX e dívida. Margem EBITDA mostra a eficiência bruta. Margem de fluxo de caixa mostra o que realmente fica no bolso. Empresas com alta margem EBITDA e baixo caixa livre exigem muito capital para crescer. Isso precisa ser remunerado adequadamente no preço da ação. A metodologia dos 5 filtros. Agora chegamos ao coração da nossa análise. A metodologia que vou compartilhar foi desenvolvida com base em práticas de gestores de fundos especializados em infraestrutura e logística. Serve como um roteiro prático para separar os gigantes sustentáveis dos colossos com pés de barro. São 5 filtros fundamentais. Uma empresa precisa passar em todos para ser considerada de alta qualidade. Filtro 1. Retorno sobre capital investido, acima do custo de capital. O primeiro filtro é fundamental. A empresa ganha mais do que paga pelo capital que usa? Isso é medido pelo ROIC em comparação ao ACC. Se o ROIC for consistentemente maior que o ACC, a empresa está criando valor. Se for menor, ela está destruindo valor mesmo reportando lucro. No setor de logística brasileiro, um ROIC saudável gira entre 10% a 16% ao ano. Empresas acima de 18% têm vantagem competitiva real. Isso pode vir de tecnologia, escala, relacionamento com clientes ou localização estratégica de ativos. Filtro 2. Cobertura de dívida sólida. O segundo filtro analisa a capacidade de honrar sua dívida com o caixa gerado. O indicador usado é a relação dívida líquida por EBITDA. No setor, uma relação abaixo de 3x é saudável. Entre 3x e 4x é atenção. Acima de 4x é zona de risco elevado. Mas atenção, esse indicador sozinho não conta a história toda. Considere o perfil de vencimento das dívidas nos próximos anos. Filtro 3. Vantagem competitiva durável. O terceiro filtro é qualitativo. A empresa tem um MOAT que protege sua lucratividade. No setor de logística, moats comuns incluem escala. Operadores gigantes têm custos por unidade muito menores devido ao volume processado. Rede é outro MOAT. Cobertura geográfica densa no Brasil é uma vantagem enorme dada a dimensão continental e assimetrias regionais. Contratos de longo prazo com grandes indústrias trazem previsibilidade. Tecnologia proprietária cria custos de troca para o cliente, protegendo o negócio. Filtro 4. Consistência no ciclo de CAPEX. Analisa se o padrão de investimento da empresa faz sentido estratégico ao longo do tempo. Empresas de qualidade têm CAPEX previsível. Elas sabem quanto vão gastar nos próximos anos, para quê e com que retorno esperado. Empresas problemáticas têm CAPEX errático e frequentemente surpreendem o mercado negativamente com revisões bruscas nos planos de investimento. Filtro 5. Gestão de capital de giro eficiente. Analisa como a empresa gerencia o ciclo de conversão de caixa no dia a dia. Logística exige pagar fornecedores como combustível e pedágio antes de receber dos clientes. A gestão desse descasamento é vital.
O indicador principal é o ciclo de conversão de caixa. Quanto mais negativo esse ciclo, melhor para a saúde financeira da empresa. O que isso significa para o investidor brasileiro? Você pode estar se perguntando: ok, aprendi muito sobre teoria financeira, mas o que eu faço com isso na prática? Primeiro, nunca mais olhe só para o lucro líquido de uma empresa de logística. Abra o demonstrativo de fluxo de caixa. Veja quanto caixa foi gerado pelas operações. Subtraia o CAPEX. O número que sobra é a riqueza real que a empresa criou no período. Segundo, leia as notas explicativas. Sim, aquelas páginas chatas que ninguém lê. É lá que está a tabela de maturidade da dívida. O detalhamento do CAPEX, os compromissos futuros de arrendamento. É lá que os analistas encontram as pepitas de ouro e as bombas escondidas. Terceiro, compare a empresa consigo mesma ao longo do tempo, não apenas com concorrentes. Uma empresa que melhora consistentemente seu ROIC, reduz seu ciclo de conversão de caixa e mantém cobertura de dívida sólida é muito mais confiável. Quarto, desconfie de histórias de crescimento financiadas integralmente por dívida. No setor logístico brasileiro, vimos empresas crescerem rapidamente alavancadas. Algumas cumpriram a promessa, outras não. O diferencial estava exatamente nos 5 filtros que discutimos. E quinto, o contexto macroeconômico importa muito. Setor de logística é sensível à taxa de juros e ao nível de atividade econômica. Em momentos de aperto monetário, as empresas mais alavancadas sofrem mais. Em momentos de expansão, as que têm maior capacidade instalada se beneficiam. O mercado financeiro é um jogo de informação. Quem enxerga além da superfície tem uma vantagem real sobre a maioria dos participantes. As demonstrações financeiras dos gigantes da logística são documentos densos, mas elas contam uma história honesta sobre a saúde do negócio. Você agora tem as ferramentas. O próximo passo é praticar. Pega o balanço de uma empresa de logística e aplica os 5 filtros. Clica em inscrever-se nesse canal. É gratuito, é rápido e garante que você não vai perder nenhum conteúdo como esse. Deixa o seu like nesse vídeo. Esse gesto simples diz ao algoritmo que esse conteúdo é relevante para quem quer aprender de verdade. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você conhece que investe sem entender o que está comprando. Isso pode mudar decisões financeiras. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. E continue estudando, porque o mercado não espera.